Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso quadro falando sobre o signo do mês. Dia 20 de janeiro a 18 de fevereiro, os auspícios de Aquário estarão em pleno vigor. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao canal Nave Vida e sejam todos bem-vindos. A vibe do nosso canal é a expansão da consciência e do autoconhecimento. E é isso aí, pessoal. Já deixa aí o seu like, se inscreva e participe. A sua opinião é muito importante. Aquário, previsões 2022 e as suas principais características. Gente, eu vou começar contando um segredo. Eu conheço um aquariano com um ascendente em Áries. Pensa numa pessoa impaciente e ao mesmo tempo um amigo prestativo. Sim, para os amigos ele não falha. Pois é, eu estou falando do diretor desse canal e o dono do canal Barba Ruiva, o aquariano Daniel Tavares. Segue ele lá e nas redes sociais, tá bom? O 11º signo do zodíaco, Aquário, é representado por uma figura que despeja as águas, purificando simbolicamente a terra. Parece ser um signo do elemento água, mas é na verdade do elemento ar. É fixo e masculino, é regido por dois planetas, Urano e Saturno. Na antiguidade, o regente era Saturno, porque Urano ainda não havia sido descoberto. Depois da descoberta de Urano, Saturno ficou como um antigo planeta regente de Aquário. Veja aí no seu mapa astral onde está Aquário, quais os planetas estão nesse signo, ou na casa 11, ou ainda se há planetas fazendo conjunções ou trígonos com Urano e Aquário. Vários sites fornecem o seu mapa natal gratuitamente e estão aí na descrição, é só procurar. E uma dica, pessoal, se vocês querem entender o seu mapa corretamente, vocês precisam saber o dia, mês, ano, a hora certinho e o local do seu nascimento, certo? Às vezes a data do registro de nascimento não está correta e não é a data real. Então pergunte aí para sua mãe ou alguém que saiba a data real, ok? Verifiquem também se no seu nascimento teve horário de verão. Se tiver, desconte 1 hora. É só diminuir 1 hora. Para os cálculos, o horário correto faz toda a diferença. Para quem tem o Sol no signo de Aquário, ou seja, para quem nasceu no signo de Aquário, as amizades são importantes. Ou mesmo para quem tem um ascendente em Aquário, ou a Lua, ou algum planeta importante em Aquário ou na casa 11, também vai dar importância muito grande para as amizades. Você se considera muito idealista, embora não seja aquariano? Provavelmente você tem uma confluência muito forte em Aquário. Idealistas, aquarianos respeitam muito a sua própria individualidade e a individualidade de cada um, mas ao mesmo tempo se realizam ao fazer parte de grupos que têm um pensamento em comum, principalmente em prol dos interesses coletivos e humanitários. As pessoas do signo de Aquário se preocupam com o bem de todos, ainda que se paute pelo que elas consideram bom, o que nem sempre é unânime, né? Pessoas que têm uma excelente noção de equidade e que defendem o bem comum, pessoas que se tornam ativistas em prol dos direitos humanos e do meio ambiente, que lutam contra as injustiças sociais e contra as medidas que restringam a liberdade de expressão, que aviltem os direitos humanos, normalmente tem uma configuração importante em Aquário ou são mesmo aquarianos. Aquário se preocupa com o bem coletivo e considera que todos devam ter seus direitos preservados, afinal, para ele somos todos iguais, sejam as autoridades, sejam os oprimidos, algo que na realidade se torna um contrassenso e pouco prático. Mas o aquariano não é de forma alguma conformista e acomodado, ele luta pelo que acredita ser o certo. A dupla regência de Saturno e Urano no signo de Aquário
leva seus nativos aos extremos, isto é, a terem pensamentos fixos sobre o que acreditam ser correto ou não, impostos pela dureza de Saturno e, ao mesmo tempo, a serem radicais em suas atitudes diante da regência de Urano. E isso tudo pode acarretar um exagero, tornando seus nativos muito excêntricos, levando-os a tomarem atitudes extremistas e até nefastas, ou seja, podem acabar sendo eles próprios os tiranos e opressores exatamente iguais àqueles que combatem. Afinal, a linha entre a iluminação e a loucura é muito tênue. Aliás, os nativos de Aquário têm características muito parecidas com o louco do tarô, como originalidade, excentricidade, individualidade, desapego. Aquário, diferente do Capricórnio, é antinormas, age de acordo com seus próprios princípios, porém ambos, usando abordagens antagônicas, querem servir a comunidade. No entanto, aquarianos gostam de trabalhar em atividades que ninguém lhe diz o que fazer, onde eles tenham a sua autonomia preservada. São muito individualistas, excêntricos, defendem aquilo que consideram justo e democrático. Os aquarianos muitas vezes são um tanto quanto frios, pois conseguem se distanciar dos problemas emocionais com facilidade. Por outro lado, por ser bastante aéreo e independente, pode acabar fugindo da realidade. Os aquarianos têm necessidade de liberdade, não aceitam muito bem os limites e agem de acordo com suas convicções. Eles não combinam com mentalidades mais convencionais. Normalmente, os nativos de Aquário são rebeldes, originais, excêntricos e extrovertidos, mas, por serem fixos, são firmes e convictos em suas opiniões e no que acreditam ser moralmente correto, tornando-se radicais até para eles mesmos. E essas características são mais determinantes na adolescência e juventude, quando seus nativos querem escolher o próprio caminho, sem interferências, principalmente resultando em atritos entre os familiares e amigos que pensam de forma diferente. Aquarianos não demonstram carência, agem racionalmente e, embora não mostrem as suas emoções, são amigos leais e companheiros. Vamos às previsões gerais para Aquário em 2022. Em 2022, Aquário estará sob o trânsito de Saturno. Será um ano de muito trabalho e aprendizados, favorável ao autoconhecimento e a ganhar dinheiro. A guerra entre Saturno e Urano durante o mês de janeiro trará vários conflitos à tona e você precisará lidar com o inesperado, aquariano. O eclipse solar em Touro, no mês de abril, trará rupturas e afastamentos, inclusive no que diz respeito aos familiares. O aquariano sem controle sobre a realidade estará a risco diante de um clima de inconstância e insegurança. Entre abril e maio, contudo, haverá um período propício para expandir negócios, desde que você articule com objetividade. Alguns aspectos turbulentos de Marte em Gêmeos não impedirão de se comunicar com clareza e buscar novas conquistas amorosas. Nesse primeiro trimestre, a presença de Júpiter em Peixes aguçará a intuição aquariana, deixando seus nativos mais comunicativos sobre suas percepções. Não ignore essa benesse do universo, principalmente no que diz respeito às finanças. Em novembro, o novo eclipse em Touro levará os nativos de Aquário a se tornarem mais desapegados e conscientes sobre não controlar o imponderável. Aquário nas casas astrológicas. A casa onde estiver Aquário em seu mapa astral é a casa onde você quer fazer as coisas do seu jeito.
Saiba qual casa está o seu aquário e use as qualidades desse signo a seu favor, sabendo usar seus atributos nas áreas corretas da sua vida. Casa 1 ou ascendente em aquário. Você é uma pessoa antenada, busca novidades, tem uma mente aberta, sua aparência é no mínimo diferente, futurística, moderna. A forma como você se apresenta ao mundo é mais independente e original. Você dá a impressão de ser muito desapegada da opinião alheia, no entanto, pode ser apenas uma aparência, quando na verdade você se importa muito com isso. Casa 2. Para você, o dinheiro é um meio para um fim. Dinheiro deve servir para te libertar e não para aprisioná-lo. Sua vida financeira é inusitada e você ganha dinheiro de forma bem original e criativa. Tem talento para inventar novas formas de sustento. Durante a vida, você passará por várias oscilações financeiras e a forma como irá se estabilizar irá depender da posição de Urano no seu mapa astral. Casa 3. Você é uma pessoa inteligente, tem facilidade de aprender, você pensa de forma acelerada e em várias coisas ao mesmo tempo. Sua forma verbal ou escrita de se expressar é muito particular e diferenciada e pode causar certa estranheza em pessoas conservadoras que provavelmente não entenderão muito bem a sua forma de pensar. Casa 4. É possível que você não se identifique com a sua família de origem. Você é muito diferente de seus pais, normalmente é uma pessoa oposta aos padrões deles. Se forem conservadores, você é alternativo e vice-versa. Se em sua infância e juventude o lar foi pautado por muita agitação e muitas mudanças, quando adulto buscará por lugares mais calmos e tranquilos, onde encontrará a serenidade interior. Você precisa de liberdade em seu espaço e poderá optar por viver só. Talvez tenha dificuldade em criar suas raízes. Casa 5. É a casa dos romances, do prazer e das alegrias. Aquário na casa 5 indica alguém muito criativo. Você atrai o interesse das outras pessoas e, no entanto, são relações que passam sem criar um vínculo mais duradouro. Você pode se dar muito bem com as crianças, pois compreende a linguagem delas. Tem um grande potencial criativo em diversas áreas. Não desperdice seus talentos artísticos. Casa 6. Possivelmente você não faz o que te pedem na hora, somente quando quer. Você não gosta da rotina de trabalho, nem de ser controlado por ninguém, precisa de mudanças e de novos desafios. Normalmente a sua forma de trabalhar foge aos padrões tradicionais. As diferentes tarefas, práticas e as 1000 ideias que surgem em sua mente diariamente podem gerar certos conflitos e o deixam meio perdido e estressado. Casa 7. Aquário na casa das parcerias, sociedades e casamentos denota alguém que gosta da liberdade nas relações, sente atração por pessoas diferentes e fora do padrão e, embora não demonstre ciúmes, é leal a quem ama. Evita discussões e dramas quando se trata das relações sentimentais e amorosas e, além da atração física, valoriza a afinidade intelectual e divisão de mundo. Tanto profissionalmente quanto na vida pessoal, você procura se envolver com pessoas independentes. Casa 8. Você tende a buscar experiências diferentes no campo da sexualidade. É um tanto impessoal nos relacionamentos e não tem ciúmes do parceiro. Guiado pela transgressão às regras
Esse aquariano tenderá a sair fora dos padrões estabelecidos pela família nesse quesito em específico, ou seja, a sexualidade. Ele quer romper com as condutas e atitudes da família, terá interesse na investigação científica e precisará buscar sua independência financeira. Casa 9 indica uma inteligência fora do comum, capacidade inata para estruturar uma nova forma de pensar. A sua sede de saber o levará a estudar a vida toda, principalmente se Urano estiver bem aspectado em seu mapa natal. No entanto, o seu percurso acadêmico tenderá a trilhar caminhos não muito convencionais. Você se sente atraído por outras culturas, pelo estrangeiro e buscará conhecer lugares diferentes. Você tem grande impulso para a expansão da consciência, porém a sua visão questionadora não comporta uma fé cega. Você precisará de racionalidade, inclusive para romper com paradigmas obsoletos. Casa 10 representa a vida pública, a profissão, a fama, o prestígio. Você poderá ter sucesso em profissões inovadoras, não convencionais, como astrologia, esoterismo, ocultismo, terapias alternativas. É possível que você tenha uma profissão comum para se sustentar e mantenha uma atividade paralela na qual se identifica plenamente, mesmo que seja apenas um hobby. Tem interesse por assuntos relacionados às novas tecnologias e terá a chance de sucesso se trabalhar em equipe ou se o seu trabalho beneficiar muitas pessoas e organizações. De qualquer forma, você precisa de autonomia e independência para trabalhar. Você tem grandes ideias originais e inovadoras. Casa 11, a 11ª casa na mandala zodiacal, é o domicílio de Aquário. É a casa das amizades escolhidas, grupos de interesses, a elevação, a reflexão, a busca pela individualidade. A necessidade de individualidade e originalidade do aquariano poderá deixá-lo só. Você lida bem com grupos que pensam diferente da maioria. Terá sucesso se associando a ONGs e a grupos que visem aos interesses coletivos e ambientais. Terá facilidade em falar para o público e se sairá muito bem na política, mas para concluir seus projetos, você percorrerá um caminho um tanto quanto tortuoso. Casa 12 é a casa do inconsciente, do inusitado, do passado. Você tem certa agitação interna e sente a necessidade de expandir a sua consciência. Você quer realizar descobertas sobre o mundo, sobre você mesmo e quer ajudar aos outros a encontrarem o próprio caminho. Mas você sente certa dificuldade em ser diferente, não se sente livre para transgredir as normas e ser original. Você poderá sentir certa ansiedade por conta de motivos inconscientes do seu passado. Agora, os planetas em Aquário. Vamos começar por Urano. A casa onde está Urano no seu mapa natal é onde as características aquarianas mais se manifestam. É o setor da vida mais sujeito às mudanças, onde você precisa de liberdade e espaço. Quem tem Urano em Aquário tem grandes habilidades intuitivas e ideias originais. Tem um comportamento altruísta e tendem a trabalhar em prol da humanidade. Podem ser dotados de habilidades mecânicas e sentir dificuldades em escolher os amigos. Urano em Aquário pode revolucionar o mundo, mas nem sempre pacificamente. Saturno em Aquário denota uma característica mais racional, lógica e científica. São pessoas com grande capacidade de concentração, veem o mundo de um modo exageradamente realista que chega a ser sombrio. Têm ideias evoluídas, são humanitárias, responsáveis, imparciais e leais. Marte em Aquário traz certa rebeldia aos seus nativos que defendem seus princípios com fervor. Tendem a buscar novas formas de pensar, têm um desejo por independência, gostam de fazer as coisas à sua maneira. Tendência reformista por natureza
e só aceitam a tradição quando não há outra opção mesmo. Vênus em Aquário. São pessoas agradáveis, populares, têm muitos amigos, são humanitários, seus relacionamentos são desapegados, pautados pela amizade. Não gostam de seguir todas as regras da sociedade e podem ser vistos como rebeldes. Mercúrio em Aquário está em exaltação, pois alcança a mente universal e denota facilidade e rapidez de comunicação. São pessoas com mentes abertas às novas experiências, racionais, confiáveis, sem preconceitos, objetivas e que buscam a verdade. Anseiam pela liberdade de expressão e de ação. Lua em Aquário são pessoas observadoras, analíticas e solitárias. Têm uma certa tendência humanitária, compreendem o comportamento, as emoções e as motivações dos outros. São autoconscientes e valorizam a liberdade. Netuno em Aquário são pessoas inspiradas, criativas, possuem um estilo próprio e alcançam sucesso na carreira. Têm a tendência de fugir da realidade objetiva, inclusive por meio das artes e de outras formas de escapismos. Podem se tornar apáticas e solitárias. Júpiter em Aquário são pessoas originais, inteligentes, com grande capacidade de julgamento. Têm bons amigos e podem atrair boas coisas para a sua vida. Terão sorte e sucesso em várias áreas profissionais. Plutão em Aquário. Plutão entrará em Aquário em 2023 e ficará até 2043, transformando uma geração inteira. Plutão é o planeta das profundas transformações e em Aquário ele trará a necessidade de enxergar o mundo por novos horizontes. A geração de Plutão em Aquário irá colaborar de alguma forma para a transformação da humanidade, inclusive trazendo a regeneração planetária tão esperada, além de exigirem a verdade e a liberdade de expressão. Grandes transformações tecnológicas irão abalar as estruturas sociais e nada mais será igual ao que conhecemos hoje. As descobertas revolucionárias trarão inovação e avanço, mas não pensem que será fácil. Plutão esteve em Aquário de 1778 a 1798, quando ocorreu a Revolução Francesa. Seu ponto mais alto foi a queda da Bastilha em 14 de junho de 1789, perdurando até 1799, período de grande agitação social e política que transformou a sociedade francesa. A monarquia, a igreja e a aristocracia perderam a supremacia e teve início a abolição da escravatura, instaurando-se uma ideia mais democrática de sociedade. Mesmo com a Europa querendo fazer frente aos novos ideais, não foi possível conter as reformas e uma nova ordem acabou por se instaurar na Europa naquela época. E com o tempo, essa nova sociedade se tornou autoritária, militarista e baseada na propriedade. O povo, contudo, havia lutado por liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, como vimos, para dar certo as transformações, precisam alterar também o que ainda está abaixo das estruturas, ou seja, as ideias que fundamentam um pensamento para não se tornar o próprio algoz que se combate. E se tornar o opressor, o tirano que se quer combater é exatamente o lado obscuro e contraditório do próprio Aquário, como já ressaltamos, não é verdade? Afinal, a tirania pode se transformar numa outra forma mais discreta de tirania, mas não deixa de ser tirania. E para expurgá-la é preciso democratizar as formas de poder em favor de todos, não somente de alguns. De qualquer forma, Plutão em Aquário é o marco fundamental, é o movimento que vai estruturar essa tão famigerada era de Aquário. Se preparem pelo que vem pela frente, abram a sua mente. A expansão da consciência é um fato. Cedo ou tarde não terá mais como fugir. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aí o like, compartilhe com seus amigos. E se você se reconheceu em Aquário, deixa aí os seus comentários.
dizendo o que achou. Partiu na Vivida para a Era de Aquário. Um beijo no coração de todos vocês.